Bom, boa noite a todos. Primeiramente agradecendo o convite, né, pelo presidente Marco, meu colega de Câmara Nacional, e é um prazer muito grande estar aqui. Bom, nós vamos falar hoje então sobre renovação do ar, renovação e purificação do ar ambiente e biossegurança. Esse é um tema que está muito em evidência no Brasil todo hoje, né, especialmente dentro do sistema CONFE-ACREA, tá, que nós estamos participando. Então, esse tema deu uma explosão muito forte. Era um tema sempre muito importante, muito recorrente. Agora, até pela pandemia, acabou ficando muito mais relevante ainda. Então, assim, ó, eu vou passar a apresentação. Muitos dos temas aqui já foram até pincelados pelos outros palestrantes, mas o objetivo é a gente mostrar no final ali o programa que a gente desenvolveu e que, com grande chance, vai percorrer todo o Brasil dentro do sistema CREA-CONFE Mútua. Tá? Então, é um processo iniciado já com bastante força, né? E a gente crê que vai ter um sucesso muito grande. Vamos lá, pode passar. Bom, a minha apresentação, né, já foi lida, então podemos passar. Eu estou representando, então, né, o Centro de Engenheiros e Arquitetos de Joinville, do qual eu sou um dos diretores, a ABMEC Santa Catarina, onde também sou um dos diretores, e o CREA Santa Catarina, na condição de coordenador da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica e Metalúrgica. Tá? Então, a temática de hoje é abordar o tema altamente importante e significativo, mas que, de modo geral, as pessoas, tanto profissionais quanto usuários, não conhecem e não dão atenção. Então, é um fato real. A gente vai lá no nosso dia a dia, lá no campo, e as pessoas não realizam efetivamente o que é qualidade do ar. Então, elas convivem com problemas, convivem com situações de falta do bem-estar, com problemas de saúde, relativos à qualidade do ar, e não se dão conta. Então isso é um fato real. E aí tem um gancho muito forte para que a gente consiga levar ao conhecimento das pessoas essa situação. Então, mostrar as consequências que envolvem o bem-estar e a transmissão de doenças em salas fechadas. Existem leis, procedimentos normativos que regulamentam o setor, mas pouco se fiscaliza também. Aí entra a questão do PMOC, da fiscalização do CREA, né, da fiscalização da vigilância sanitária, que cobre toda essa situação. Então, qualidade do ar respirável em ambientes fechados e o combate ao coronavírus. Quer dizer, isso aqui é só uma temática porque envolve, hoje, né, a questão coronavírus. Tá? Pode passar. Aqui rapidamente, né, a lei do PMOC, que já foi abordada hoje aqui, né, mas serve de base para essa temática que vamos abordar. Então, aqui tem o seguinte, ó, uma pequena brincadeira que eu fiz, tá? Uma disrupção histórica. Nós tínhamos até então o AC/DC antes de Cristo e depois de Cristo. E agora a gente tem uma nova situação que é outro AC/DC antes do corona e depois do corona. Porque situações novas estão acontecendo, tá? E inclusive eu trouxe isso por quê? Porque dentro do tema PMOC, dentro do tema renovação do ar, isso se potencializou muito a partir dessa situação. Então, antes do corona e depois do corona, nós temos essa situação. Aqui são duas figuras que eu coloquei só para mostrar que o que já mudou, né, de fato. Antes, então, nós tínhamos, né, uma pessoa normal, e hoje nós temos uma outra pessoa, que é formada por uma tela de computador, uma máscara e uma pessoa sem braços. E por que sem braços? A gente não pode mais apertar a mão das pessoas, não pode mais abraçar as pessoas, né? É uma situação que nos pegou de surpresa, mas é assim que estamos hoje. E isso é uma mudança que já começou a acontecer. Como vai ficar daqui para frente, não se sabe. Mas pelo menos, né, uma mudança, né, o novo DC já aconteceu.
Então, o que se prevê? A saúde humana, ela vai ter um papel preponderante daqui para frente. Tá? É a prioridade número 1 da humanidade para a sua sobrevivência. Porque assim, se a gente não tratar essa questão da pandemia agora, com vacinas, etc., a gente vai perdurar essa situação toda de fechamento, de isolamento, por muito tempo, né? Porque esse vírus não vai desaparecer tão rápido. Mas o foco é o seguinte, a saúde humana tem uma relevância muito grande a partir dessa situação. E a saúde humana relacionada ao quê? À qualidade do ar, que a gente não tinha assim uma importância tão grande, mas que agora passa a ter essa relevância. Então o que muda para nós? A atenção e a importância para a qualidade do ar interior. É isso que está mudando e que a gente tem que fazer mudar, de fato. O problema então, aqui tem o seguinte, aqui tem um vídeo, só que eu não vou conseguir mostrar porque ele é um vídeo longo, de mais de 6 minutos, mas eu vou só citar que é a base desse estudo, tá? Então, essa Universidade Toho University do Japão, ela desenvolveu um estudo onde ela mostra as micropartículas que ficam flutuando no ar. E essas micropartículas que saem das pessoas quando a gente fala, quando a gente espirra, quando a gente tosse, saem uma série de micropartículas no ar. E essas micropartículas, elas são carregadas de vírus e bactérias, que são normais do nosso corpo, todos nós temos, né? Nós temos vírus que não fazem mal, bactérias que não fazem mal, né? Que as outras pessoas também têm já um antídoto para esses vírus e a gente não se contamina, né? O coronavírus agora é um novo elemento que está aí flutuando no ar, em ambientes fechados. Então esse é o nosso grande problema hoje, é o ambiente fechado com essas micropartículas carregadas. Essa aqui é uma imagem que eu congelei do vídeo, tá? Só para mostrar o seguinte, eles fizeram aqui uma varredura com laser, tá? Mostrando o que fica no ar efetivamente. E aqui essas marquinhas aqui, ó, são as micropartículas que ficam flutuando no ar. Então, se eu tenho um ambiente totalmente fechado, né, sem ventilação, sem que haja uma corrente de ar, eu vou ter essas micropartículas carregadas com vírus e bactérias flutuando lentamente no ar. E aí as pessoas vão respirar. Então, se uma estiver adoentada naquele momento ali, ela vai falar ou vai espirrar e vai jogar essas micropartículas no ar. E elas são carregadas de vírus e bactérias. Então, se eu não tiver uma ventilação adequada, eu vou respirar aquele ar que vai me infectar. Aqui dá para perceber claramente, tá? Essa imagem aqui, ó, é uma menina que está num dia muito frio, fora. O que acontece num dia muito frio? Quando a gente exala o ar da boca, acontece aquela fumaça, né? Que é o quê? Que é a umidade condensada. Nós temos uma temperatura mais alta, pega uma temperatura fria, condensa e fica aquela névoa que a gente emite regularmente. Isso aqui acontece em qualquer temperatura. Agora, quando a gente está falando, acontece a mesma coisa. Só que quando está frio a gente vê. Quando não está frio a gente não vê. Mas é a mesma situação. Então a gente está sempre emitindo essa névoa de fumaça a cada momento. Tá? E aí o que acontece? Ó, essas duas figuras ali. Isso acontece normalmente. Uma pessoa emite essas partículas para fora e a outra ao lado vai respirar e vai colocar essas partículas para dentro do seu corpo. Isso é uma situação absolutamente normal que acontece quando a gente chega muito perto de uma pessoa, fala com ela muito próximo, tá? Ou então a sala é muito fechada, não há circulação de ar e as partículas ficam flutuando ali. Então aqui acontece a contaminação. Sai uma setinha aqui, entra lá, vai direto no pulmão, tá? Então só para explicar que o ar estagnado, o ar parado, possibilita que isso aconteça com muita facilidade. O uso da máscara, tá? Eu trouxe esse fato aqui, ó, pelo seguinte. A gente está escutando e percebendo nas emissoras de TV, especialmente, né, na mídia, que assim, ó,
eu uso máscara, eu estou protegido. E tem gente que diz assim, ó, eu estou usando máscara, eu não vou me contaminar de jeito nenhum, porque estou usando máscara. Só que existem máscaras e máscaras, né? Existem aquelas que filtram, que são mais fechadas, existem aquelas que são tipo engana-bobo, né, na verdade, porque elas não fazem uma retenção adequada, isso é real. De qualquer forma, é o seguinte, ó, quando eu expiro ou inspiro, eu tenho que trazer ar de fora para dentro, eu tenho que trazer oxigênio novo. Então vai entrar o ar de qualquer forma dentro da máscara. E se esse ar estiver contaminado, vai entrar e eu vou respirar. Tá? E quando eu exalar, se eu, né, eu tossir ou falar, né, ou no próprio ato da respiração, vai sair também de qualquer forma esse ar carregado com micropartículas. Isso é normal. Então, só para dizer assim, ó, é uma proteção parcial a máscara, porque as macrogotículas, que são gotículas maiores, elas ficam retidas, efetivamente. Mas as micro, aquelas que flutuam no ar, elas vão sair, né? Então, esse é o foco da máscara. E é importante a gente saber como é que ela funciona, tá? Para não dizer assim, ó, eu estou com máscara e estou completamente protegido. Isso não é real. Aqui também eu fiz uma imagem com aquele face shield que o pessoal usa, né, normalmente. E algumas pessoas também acham que, se está com aquilo, está protegido. Só que efetivamente, né, aqui por baixo é totalmente aberto, pelos lados é aberto. Então eu vou estar trazendo o ar de fora, que pode estar infectado, para dentro, da mesma forma. Ok? Então só para mostrar que não é uma proteção 100%, ao contrário do que muitas pessoas pensam. Aqui é uma imagem, ó, dentro de talvez de um avião aqui, tá? Que é um ambiente muito fechado, né? Muito lacrado. E uma pessoa ali, ela está espirrando ou tossindo, né? E ela vai jogar todas essas micropartículas no ar, né? Então vejam o risco que acontece. Tem uma pessoa ali, ela está espirrando, jogando tudo isso no ar. E as outras pessoas que estão ao redor, elas vão efetivamente respirar aquele ar. Que se tiver infectado com um vírus perigoso, vai acontecer o problema. Aqui algumas imagens, tá? Críticas, assim, em termos de renovação do ar. Por exemplo, quarto de dormir, né? Como não é normalmente, as pessoas vão dormir, fecham tudo, lacram a janela, a porta, fecham tudo e fica uma caixa fechada ali. E isso é um perigo. Por quê? Porque eu vou consumir todo o oxigênio da sala, eu vou exalar CO2 e o ar vai ficar completamente degradado. Então muitas pessoas têm dor de cabeça durante a noite, acordam cansadas, não têm um sono relaxante. E por que acontece isso? Acontece em função do ar degradado que ela está gerando e respirando. Entendeu? Então esse é o grande problema. Por isso que a necessidade de renovação de ar, que a gente já vai ver em seguida. Vejam aqui a outra figura, um quarto de hospital, por exemplo. Nós temos ali um quarto com 3 doentes diferentes, né? Um vai contaminar o outro nesse formato aqui. Por quê? Um está com uma doença, outro está com outra, e vão jogar no ar essas micropartículas infectadas. E ali um vai respirar a doença do outro, na verdade. Então isso é um grande problema nos hospitais. Dentro da sala de aula, da mesma forma, você tem uma sala que normalmente é totalmente fechada, né, uma caixa fechada, 30, 40, 50 alunos ali dentro respirando aquele ar sistematicamente, há uma degradação muito rápida. E aí o que acontece? Primeira coisa, sonolência. Quando está numa sala de aula, daqui a pouco você vê um abrindo a boca aqui, outro bocejando ali, né, cansado. E o que é isso? Isso é motivado pela degradação do ar ambiente. Tá? Da mesma forma, nos escritórios, né, muito comum, escritório com muitas pessoas, fecham tudo, tá? E vai acontecer a degradação da mesma forma. Apesar de que em todos esses ambientes pode ter um aparelho de ar-condicionado, tá, refrigerando o ar, só que esses aparelhos, eles não renovam o ar, eles só refrigeram o ar. E o problema fica ali, girando aquele ar degradado. Tá? Aqui uma figura dessa pandemia, que isso foi em Manaus,
Eles criaram ao redor do doente uma cápsula, né, para proteger a pessoa. E isso aqui reforça todo esse conceito de que eu tenho um isolamento aqui para quê? Para que as micropartículas da respiração, da tosse desse doente não se espalhem para todo o ambiente. Entendeu? Ó, essa cena aqui é muito comum, tá? Uma professora e ele e os alunos, né, jogando papel, algazarra dentro da aula. E isso acontece por quê? Sala de aula fechada, os alunos ali estudando, acontece a degradação do ar. E o que acontece? Começa a faltar oxigênio no cérebro das pessoas. Essa é a primeira situação. E quando começa a faltar oxigênio no cérebro, o que o corpo faz instintivamente? Ele tem que se mexer, ele tem que se agitar para poder respirar mais ar, para ter mais oxigênio. E isso causa o quê? A algazarra. Então as pessoas dizem, porra, as crianças são mal educadas, né? Tudo mais, mas de fato é um efeito biológico, na verdade, que está acontecendo. É falta de oxigênio no cérebro, motivado pela falta de renovação do ar no ambiente da sala. Aqui também, só para citar, né, tem os aparelhos cassete no teto, tem os aparelhos split, né? Aqui, ó, muito perigoso, na verdade, o que está acontecendo hoje, né? Em função da pandemia do coronavírus. Vejam, um ambiente como um ônibus lotado, isso aqui é absolutamente insano hoje. Porque se alguma pessoa estiver aqui infectada com o vírus, ó, uma vai respirar o ar do outro, tá? E vai haver uma contaminação generalizada. Tá? Aqui também, né, mesma situação. Os ônibus hoje, alguns têm até um sistema de filtragem do ar, com lâmpada ultravioleta, só que esse processo é só de passagem. Então o ar passa por ali, elimina as bactérias, volta para o ambiente puro, só que se contamina novamente em função das pessoas. Então é um sistema parcial. Aqui nós temos duas figuras ali de um automóvel, né, que todos nós, no dia a dia, a gente tem. Então, imagina um automóvel cheio, 5 pessoas ali viajando. O que acontece? Fecha os vidros, liga o ar-condicionado e sai em viagem. 1 hora, 2 horas, 3 horas. O que acontece invariavelmente? Primeira coisa, sonolência. Tá? E o perigoso é a sonolência do motorista, que daqui a pouco pode bater o carro, pode, né, capotar o carro e causar um grave acidente. E assim, muitos acidentes são causados por essa situação. Então, qual é a recomendação que se faz? Aqui, você está viajando com o carro, a cada 10 minutos, 15 minutos, abra uma janela do carro, abra as 4 janelas, deixa o ar entrar, né, para dar aquela limpeza generalizada do ar ambiente, fecha novamente e aí segue em viagem. Daqui a 10 minutos façam outra vez. Tá? Porque o ar, 5 pessoas dentro de um ambiente muito pequeno, que é o ambiente do automóvel, degrada rapidamente. Tá? Vamos lá. Aqui 5 problemas do ar-condicionado, que é típico, tá? Sujeira acumulada, o pessoal não faz manutenção, normalmente, tá? Ou demoram para fazer, e o filtro fica muito carregado. Choque térmico ao sair da sala, das salas fechadas, porque não sabem regular a temperatura, deixam muito frio, tá? E até assim, a gente vê em algumas situações, tipo uma sala de aula, aquilo fica gelado, e o pessoal usa casaco de lã no verão, porque o ar interno da sala de aula está muito fria. Isso é comum acontecer, porque não sabe fazer a regulagem do aparelho. Aí a umidade do ar também, quando fica muito frio, cai bastante a umidade, isso também é um problema. Bactérias e fungos que ficam circulando em função da má manutenção. E as doenças respiratórias, né? Que todo mundo sabe que se você fica num ambiente muito frio, por muito tempo, começa a resfriados e gripes, etc. É muito comum acontecer isso, né? Aqui só uma imagem, né, de uma falta de manutenção, né?
Eu tenho aqui um filtro sujo, aí essa sujeira toda, esse pó volta para o ambiente quando ele está funcionando. E como deveria ser, né? Um ar-condicionado, um aparelho limpo, né? Que não vai causar essa poluição toda no ar. Aqui o conforto térmico. Isso aqui já foi falado hoje, tá? Numa das palestras, que é a temperatura de conforto. Então, essa temperatura de conforto, ela foi medida cientificamente. Então, nós todos nos sentimos confortáveis, tá? Todos nós, vestindo roupas leves, não roupas pesadas, dentro dessa faixa, ó, de 21 a 25 graus centígrados no ar. Se você está dentro dessa faixa, você está com uma condição agradável. Portanto, nós não precisamos jogar a temperatura do ar-condicionado a 18 graus, como é normalmente que as pessoas fazem. Pega o controle remoto, baixa para 18 graus, para resfriar mais rapidamente. O que não acontece. Porque o sistema ele vai funcionando, né? Ele passa por essas temperaturas e vai a 18 graus. Não precisa. Então eu posso trabalhar dentro de uma faixa, numa temperatura média central ali de 23, 24 graus. Tá? Então isso é importante saber. Quando eu estou com o meu ar-condicionado ligado lá, eu vou setar a temperatura dentro dessa faixa, de 21 a 25 graus, conforme a minha experiência. Ok? Aqui uma imagem que mostra uma sala de aula outra vez, num sistema sem renovação do ar. Então o que acontece? O consumo do oxigênio, que vai sendo consumido pela respiração das pessoas, elimina o CO2 pela respiração, joga no ar. Além disso, odores e partículas, né, que a gente emite normalmente, e o que promove a circulação de vírus, bactérias e fungos. Então eu vou ter aqui, numa situação aqui no meio, eu vou ter essas micropartículas flutuando, né, de 50 pessoas ou 40 pessoas diferentes. Agora imagina que situação é essa, né? É muito complicado. A solução, então, é renovação do ar. E o que é o conceito de renovação do ar? Eu tenho uma entrada de ar e uma saída de ar na sala. É assim que tem que acontecer. Eu tenho que retirar aquele ar degradado e tenho que jogar o ar novo de fora, porque lá fora o ar está com uma composição saudável, uma composição normal. Então eu faço um filtro, trago esse ar para dentro, ao mesmo tempo em que eu exalo o ar que está dentro para fora. Aqui, ó, rapidamente tem dois gráficos. Esses números já foram até debatidos hoje aqui, tá? Mas só para vocês verem no gráfico, né? Então, sem renovação do ar, o que eu tenho? Uma situação inicial de oxigênio e uma situação inicial de CO2. Com o passar do tempo, vai caindo e vai aumentando, tá? Lá fora, no ambiente normal, o percentual de CO2 no ar é 450 ppm, mais ou menos. E o máximo admitido, tá, para que a gente tenha uma situação de ar boa, é até 1000 ppm. Até 1000 ppm. Então, de 450 vai subir até 1000. Se eu mantiver em 1000, está tranquilo. Agora, isso não acontece. Em salas fechadas, ele vai subindo, tá? E pode chegar até níveis muito altos, né? A nível de 5.000, 10.000, em 45.000 ppm, é uma situação até de morte. Porque falta tanto oxigênio e você respira tanto CO2 que o teu metabolismo vai para o espaço, né? Então, numa situação de renovação do ar, a ideia é ter o quê? O oxigênio constante e o CO2 baixo constante. Então, aquela situação. Se eu tiver o mecanismo de renovação funcionando, eu vou ter essa situação aqui. Aqui é um esquema nos Estados Unidos, que eles levam muito a sério essa situação, né? É um projeto, né, de um escritório, provavelmente, onde a insuflação é por baixo, o ar frio entra por baixo, o ar quente sai por cima, né? Há uma ventilação também cruzada. Então eu tenho uma situação de renovação do ar sempre muito boa. Ao contrário dos prédios aqui no Brasil, né? Claro, edifícios maiores,
como esse aqui, por exemplo, com dutos grandes, né? Aqui existe um sistema de renovação do ar adequado. Agora, na maioria dos casos, isso não acontece, porque são instalações pequenas, são instalações de split, por exemplo, onde não há renovação do ar. Aqui também no projeto, lá na América do Norte e nos países de primeiro mundo, há um conceito de dutos para fazer a insuflação e a exaustão do ar, tá? Onde tem uma situação adequada de qualidade do ar. Aqui também, só para mostrar, são dutos, né, com grelhas externas. Um puxa o ar e o outro devolve o ar externo para fora. Uma medida simples para resolver, isso é uma dica que a gente dá, né, para o pessoal de modo geral. Qual é uma situação rápida de você fazer na sua casa, por exemplo, no seu quarto de dormir? Tá? Deixar a janela um pouco aberta, seja ela como for, tá? Deixar um tanto aberta. A porta do teu quarto também aberta. Ou se você tiver uma situação de colocar uma furação e uma grelha, né? Fazer uma forma desse ar entrar e sair pela porta. Aí acontece o quê? Uma movimentação do ar. E é isso que é importante. Porque quando há uma movimentação, tá? Eu estou trazendo o ar de fora para dentro, estou tirando o ar, e aí você tem uma qualidade do ar suficiente. Então essa é uma dica simples, tá? Para que vocês façam nas suas casas também. Deixe um pouquinho aberto, que é necessário sim. Vamos lá. Aqui nós temos uma situação, aquela mesma foto anterior, tá? Com um exaustor funcionando. Então, se eu tiver um exaustor nessa condição, entrando e saindo o ar, eu vou ter uma situação tranquila. O ar exterior, tá? No ar exterior é a situação mais adequada contra qualquer tipo de vírus e bactérias e doenças transmissíveis, tá? Por quê? Porque lá fora, no ar externo, eu tenho ozônio, que é um poderoso oxidante, eu tenho o H2O2, que é o peróxido de hidrogênio, e tenho os raios ultravioletas emitidos pelo Sol, tá? Que também queima qualquer coisa. Tanto que se a gente ficar lá fora por muito tempo no Sol, a gente vai queimar a pele. Agora imagina um micro-organismo, né, entendeu? Que sai de uma pessoa que está adoentada. O raio ultravioleta vai lá e vai acionar na hora, vai oxidar na hora. Então, no ambiente externo é a melhor situação para você ficar. O ar tem uma série de componentes, né? O ar externo, tá? E aqui só para mostrar o ozônio e o peróxido de hidrogênio, que são componentes naturais do ar. Tá? Eles já estão lá no ar e oxidam qualquer situação. Então, quando tem uma situação de renovação que eu trago esse ar de fora para dentro, eu estou trazendo uma condição de ter um percentual de ozônio, de ter um percentual de peróxido de hidrogênio, que vai facilitar também a oxidação das bactérias e vírus. Tá? Ó, esses locais aqui, ó, externos, a praia, né, uma praça, enfim, são os melhores locais para a gente ficar. Então aí se diz muito na TV hoje, né? Pô, ó, fecha a praia, fecha o parque, etc. Mas lá é o melhor lugar para você ficar, tá? Só que aí tem outras situações, né? Tem aquelas pessoas que não cumprem o distanciamento, porque o distanciamento é necessário, senão você vai acabar se infectando pelo ar do outro, tá? E aí, né, por causa de 5%, 95% pagam o pato, na verdade. E é o que está acontecendo hoje na prática. Biossegurança. Então nós temos um sistema de biossegurança, tá, que elimina vírus e bactérias, mofo, odores de salas fechadas, de ambientes fechados. Tá? Chama-se tecnologia de oxidação avançada H2O2, que é o peróxido de hidrogênio. Tá? É uma tecnologia nova, por isso que eu estou trazendo essa tecnologia aqui, que ele atomiza no ar. Então esses equipamentos eles pulverizam no ar esse peróxido de hidrogênio, de tal forma que qualquer molécula que estiver flutuando nesse ambiente vai ser oxidada por esse peróxido de hidrogênio. Então vírus e bactérias, odores, o cheiro também é uma molécula, né, que também vai ser oxidada por esse peróxido de hidrogênio.
Aqui está a fórmula dele, né? O que ele faz, esse equipamento? Ele pega a água do ar, pega o oxigênio do ar, pelo equipamento ele transforma em H2O2, tá? Depois, esse H2O2, quando ele encontra uma molécula, através de um processo de catálase, ele devolve água e oxigênio pro ar, tá? Então isso é uma situação autorreversível e natural. Eu não preciso colocar um equipamento lá, ou melhor, colocar um refil, por exemplo, né, do peróxido, para que isso se mantenha ao longo do tempo. Não precisa. Ele pega o ar, transforma e devolve depois. Então eu achei uma tecnologia assim extremamente importante, tá, atualmente para o combate ao coronavírus, visto que já foi provado que essa substância destrói o coronavírus, esse que está residindo por aí hoje. Então é para a gente saber, opa, existe sim uma forma da gente, em salas fechadas, resolver essa questão. Aqui só rapidamente as concentrações que são permitidas, né? Esses equipamentos geram 0,03 ppm dessa substância no ar, então o limite é 1, então está bem dentro de uma situação possível e segura, né, para as pessoas respirarem. Aqui uma situação, ó, que é um gráfico que eu montei, na verdade, né, onde aqui tem um equipamento que gera o peróxido, aqui tem a unidade do split, né, evaporadora que joga o ar frio para fora. Então o ar quente entra por aqui, passa pela célula e transforma o peróxido aqui junto com o ar frio. Então ele fica fazendo esse caminho. E se eu tiver vírus e bactérias, vai acontecer isso aqui, ó. O peróxido vai abraçar essa molécula e vai oxidar ela, matando imediatamente, tá? E junto com isso, a renovação do ar. Porque eu não posso ter só o peróxido numa sala fechada. Porque ele vai processar um ar degradado, tá? Então é necessário ter a renovação do ar. Aqui, aquela mesma imagem anterior, e esse aqui também é um vídeo que eu congelei uma imagem aqui, por isso que não está muito nítido, tá? Mas essas manchas que você vê aqui são justamente o peróxido agindo ali no interior. Essa é uma imagem de um centro cirúrgico, por exemplo, que nos Estados Unidos é lei, inclusive, você ter o peróxido dentro dos hospitais, para evitar a contaminação, tá? Ó, isso que acontece, ó. Você está espirrando e a outra pessoa está inalando, tá? Ou tossindo, ou falando. A gente falando aqui está emitindo, e o meu colega do lado está respirando esse ar. Rapidamente, ó, aqui tem, ele está né, espirrando ou tossindo em 1 centímetro cúbico, que é uma coisinha desse tamanho. Existem 20 mil partículas, e essas partículas podem estar infectadas. Agora imagina, 20 mil partículas num quadradinho desse tamanho, que eu estou respirando toda hora. Por isso que fica né, complicada essa situação. E aqui mostra, né, um coronavírus ali sendo envolvido por esse peróxido, e ele vai reduzir, ele vai oxidar efetivamente. Aqui alguns equipamentos dessa tecnologia, tá, que são aplicados em sistemas de ar-condicionado e aplicados também em portáteis, em salas, tá, que vão gerar o peróxido constantemente e o ambiente vai ficar todo protegido dessa forma. Aprovações é um equipamento, é um processo, uma tecnologia aprovada nos Estados Unidos em vários laboratórios, universidades, etc. Quer dizer, se lá, né, é aprovado dessa forma, aqui no Brasil a gente tem uma tranquilidade bastante grande, né? No Brasil ele está em teste de certificação no IPT, em São Paulo, e também existe uma recomendação da Anvisa para usar esse produto em purificação do ar. Então já existe isso, então nós estamos tranquilos, porque é uma pergunta recorrente. O pessoal pergunta assim, a segurança, e a segurança como é, para que eu possa usar isso? Então, existem essas certificações. Aqui um esquema de um hospital, por exemplo, né? Aqui, os diversos tipos de aparelho que vão nos dutos, aqui, de insuflação, ou também eu posso ter equipamentos portáteis,
tá? Para gerar essa tecnologia dentro dos quartos. Tá? Aqui alguns hospitais que já adotam essa tecnologia. Pode passar. E a transmissão de micróbios por contato. Agora é outra situação também, é o contato. Não é só pelo ar que nós temos essa situação. Tá? O contato em qualquer outra superfície é um problema de transmissão também. Aqui, ó, torneiras eletrônicas, tá? Que eu me aproximo a mão e ela joga água. Tá? Isso seria uma situação sem contato. Então, não, porque hoje a maioria dos banheiros a gente vai ter que apertar um botão com a mão ou virar o manípulo ali para que saia água. E aí quem está infectado vai deixar ali o micróbio. Tá? Aqui também uma situação que eu achei interessante, só para ilustrar, de fazer a abertura das portas com o pé. Né? Para os engenheiros presentes vão saber entender. Hoje o que? Eu tenho que pegar ali na porta, no manípulo da porta e puxar. Se eu pegar ali, eu já estou deixando vírus e bactérias. Então essa aqui é uma tecnologia simples que com o pé eu puxo a porta e ela abre. E depois, através dessa mola comum que todo mundo conhece, a mola hidráulica, a porta fecha automaticamente. Então quando eu estou entrando, eu empurro ela com o braço. Quando eu aí entro, ela fecha automático. Quando eu for sair, eu puxo com o pé, ela abre e fecha automático também. São apenas alguns dispositivos, tá? Então, resumindo, né, tudo o que a gente viu aqui, a responsabilidade da engenharia com a comunidade. Questão de saúde pública, orientar e trabalhar efetivamente. Tá? O que a gente está trazendo para os engenheiros mecânicos responsáveis pelo PMOC, é a responsabilidade que nós temos perante a comunidade, porque a gente sabe fazer a questão qualidade do ar, a gente entende do processo, tem o PMOC, né, que são procedimentos, para que a qualidade de vida da comunidade seja adequada. Então nós temos essa responsabilidade. E é isso que a gente está chamando a atenção, então, né, da nossa comunidade como um todo. Então é a questão do PMOC, a questão da renovação do ar, a atomização de peróxido de hidrogênio, tá? E evitar a transmissão de micróbios por contato, que é outra situação também. Aqui alguns, só resumindo, a questão dos processos de biossegurança, né, os equipamentos de peróxido, tá? Os equipamentos automáticos para evitar contato manual, tá? Abertura com o pé, etc. E aí nós fizemos o seguinte, como eu sou coordenador da Câmara da Mecânica, lá em Santa Catarina, a gente criou um programa de qualidade do ar interior do CREA Santa Catarina, para que a gente lá seja referência em qualidade do ar. Esse é o nosso objetivo. Então nós fizemos um programa, tá, composto da renovação do ar dos edifícios do CREA Santa Catarina. Então todas as salas terão um mecanismo de renovação do ar, ou simplesmente portas e janelas abertas, né, muito pouco mais aberta para que promova uma circulação. Tá? A instalação de equipamentos de peróxido de hidrogênio, isso vai ser instalado lá no CREA Santa Catarina. A comunicação com o mercado, então, artigos, publicações nas mídias sociais. A gente está levando a informação técnica para o mercado, para a comunidade e para os engenheiros. Tá? Chamar a responsabilidade dos engenheiros mecânicos quanto à qualidade do ar na comunidade, aquilo que eu falei há pouco. Responsabilizar efetivamente os engenheiros responsáveis pela qualidade do ar, para que eles se movimentem então e levem isso para a comunidade. Tá? Comunicação interna aos funcionários e conselheiros, né, mostrar todo esse processo, como funciona, para que existe, qual é a qualidade do ar adequada, tudo isso está sendo levado dessa forma. A parceria com a vigilância sanitária para a fiscalização. Então nós temos o processo de fiscalização do CREA e também da vigilância sanitária, que vai atestar a qualidade do ar. Né? E ações intensivas de fiscalização do CREA Santa Catarina quanto ao PMOC. Então está sendo feito um esforço muito grande para que se incentive, né, e se imprima um ritmo mais acelerado de fiscalização do PMOC. Então o programa simples é aqui, ó, qualidade do ar interior, renovação do ar
biossegurança e fiscalização. Tá? Se resume nessas 3 palavras o programa do CREA Santa Catarina. E o programa de qualidade de interior no sistema Confia-CREA Mútua. Aí nós levamos esse modelo de programa lá para o Conf em Brasília na semana passada. Tá? Da mesma forma, para que isso fosse levado a todo o sistema. E conseguimos aprovação em primeira instância. Então, na Câmara da Mecânica, na Câmara Nacional, já foi aprovado esse programa para que a gente espalhe isso para todo o Brasil. Então, nós teremos todos os CREAs de todos os estados como referência em qualidade do ar, né? Comunicando as suas comunidades ali, aos profissionais, etc., toda essa questão de qualidade do ar. Então, a gente vai pulverizar essa informação em todo o Brasil. Tá? E, ok, foi encaminhado então a diretoria do Confia e um GT-PMOC, que é um grupo de trabalho que existe lá, que vai apreciar, né, e submeter à aprovação esse programa para todo o Brasil. Então é o seguinte, né? Vamos gerar um movimento de conscientização sobre a qualidade do ar interior. Essa é a frase final. Tá? Nós todos temos essa responsabilidade. Então, vamos gerar um movimento de conscientização. Tá? Era isso. Muito obrigado, então, pelo convite, pela oportunidade. Aqui representando novamente o Centro de Engenheiros e Arquitetos de Joinville, a BMEC Santa Catarina e o CREA Santa Catarina. Muito obrigado.